Bora ver Satoru Gojo possuído. Será que o homem, no último vídeo que foi a Delírio, será que ele gostou? Será que ele não gostou? Que é o honrado, mas não é o honrado? É a metade do honrado, talvez? Satoru Gojo está de volta, mas não da forma como a gente pensava. A verdadeira identidade daquele que assumiu o corpo do honrado se chama Yuta Okkotsu, usando a habilidade copiada de Kenjaku. Já falei que foi uma decisão boa, só que me dá medo. E tinha uma decisão muito melhor. Se fosse o Takaba, fantasiado de Gojo, tirando aqui, ó, o zíperzinho, tipo a fruta da jaqueta, ó, tira aqui a fruta da jaqueta, e aponta assim, ó, e começa a dar risada. Dá risada do Sukuna que peidou enquanto tá tomando o socão da costela do Itadori. Porra, seria muito melhor, pô. E dando risada do telespectador, as viúvas, porra, seria magnífico. A transferência de corpos, o impensável aconteceu. Yuta possui o corpo de Satoru agora Gojo o Sukuna e retorna tomando ao cuspa, campo hein? de batalha para enfrentar Yomen Sukuna. Ambos ativam as suas expansões de domínio e a batalha dos mais fortes recomeça. Vamos entender tudo isso agora e falar sobre essa bomba que foi o capítulo 261 de Jujutsu Kaisen, galera. Hoje eu tô maluco, hein? Quando eu acordei e vi aquela parte, eu fiquei, tá, vamos ver se é o Gojo de verdade ou não que voltou. Eu fui virando as páginas, de repente, pá, o rostão do Gojo ali, só que com a costura na testa eu fiquei, tá porra, o Kenjaku voltou. Pensei a mesma coisa. Quem viu aqui, pô, eu fiquei, caralho, eu sabia que ele ia voltar, que ele não foi uma decepção, que pra mim o Kenjaku foi, porra, me decepcionou pra caralho, tá ligado? Mas, pô, já tava felizão, do nada, meu Deus, Yuta Okkotsu, eu falei, pô... Aí vê o Sukuna assim, caralho, também, meu Deus, é o homem. Aí daqui a pouco ele diz que é o Yuta e você fica, caralho, mas é o Yuta, é uma loucura. E no final os dois já estão expansão de domínio. Meu Deus Respira, do céu. respira. Já chega então possuindo o... Vou ter que falar, eu acho que Bruno Bandeira acordou todo meladinho. Porra, quando ele viu aquilo. Botão do like, Acordou. se você ainda não for Porra. inscrito, Quando ele viu que não era pra bait, se inscrever, pra gente não é o continuar Gojo, né? expandindo O domínio real desse Gojo, canal. mas Ativa o ainda é o sininho Gojo. pra sempre saber quando o Acordou próximo vídeo todo for melado. lançado. E lembra de olhar o comentário fixado e lá deixar o seu voto Se ele já tá diário, aqui, galera, ó, pra gente depois de continuar subindo edição no de ranking do vídeo, prêmio não sei o Impact, quê, poder imagina se quando ele classificar acordou e pra viu próxima aquilo. fase. Ele Vamos lá é bom então, demais. galera. Existiam três principais Vai, possibilidades para explicar aquilo que vimos no final do capítulo passado. A possibilidade mais improvável de acontecer, no meu ponto de vista, seria o Satoru Gojo retornando de fato à vida sem ser possuído para enfrentar o Sukuna. Isso porque Era o problemático Sukuna já essa solução. está nas últimas, o Itadori finalmente está tendo o destaque que ele merece, afinal, ele é o protagonista da série, apesar da gente esquecer Isso que disso brocha, muitas mano. vezes, e a gente já consegue ver uma luz no fim do túnel, um vislumbre para a derrota total do Sukuna pelas mãos do Itadori. Então, a essa altura da história, eu não via motivo para trazer o Gojo de volta. Então, mano, pô, tava tão gostosinho o Itadori ali, ó. O Todô mão de alicate, porra, ali, ó. Sentando o Sukuna, peidando pra eles, tomando cacete lá, cacete aqui. Porra, tava tão delicinha, mano. Pô, dava pra derrotar ali, pô. Se não fosse a expansão do domínio, que desnecessária, né? Ele ter voltado, mas enfim. Eu ia ficar Meio que dá pra dizer que o Gojo foi inútil. Não conseguiu tirar a expansão do domínio do Sukuna. hypado? É óbvio que sim. Existia forma de trazer ele de volta, ou pelo menos tentar trazer ele de volta à vida? Existia, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas a essas alturas eu não via necessidade de trazer ele de volta à vida, senão pelo motivo que foi feito, né? Ele trazido de volta à vida sem ser possuído. Uma parada. A Rika morreu, então ele consegue usar a Rika junto. Porque assim, o Kenjaku, quando possuiu o Geto, ele conseguiu usar a técnica da mãe do Itadori. A passada. Então, supostamente, ele consegue usar a Rika também? Será que ele consegue usar duas técnicas? Será? Porque o Kenjaku usou a da mãe, a do Geto. Se ele usou outra, eu não lembro. Ela faz parte da técnica inata? Não. Pô... Sei lá, é uma boa pergunta. Será que ele usa ou não usa? Vai Agora, ficar apelão, a vai segunda ficar possibilidade em ordem de probabilidade seria aquela cena ser apenas uma alucinação por parte do Sukuna,
como Sukuna já está chegando próximo da sua derrota, faria sentido ele ter esse vislumbre do fantasma do Gojo, assim como já vimos diversas vezes personagens que já morreram aparecerem na mente daqueles que estão prestes a morrer também. Só que, ao mesmo tempo, apesar dessa ser uma possibilidade bem plausível, como eu disse, né, no vídeo passado, eu me recusava a acreditar, eu me recusei, galera, a acreditar que isso fosse apenas um bait por parte do autor. Se fosse pra ser só uma alucinação por parte do Sukuna, que fosse já algo falei, se fosse o Takaba, pô, seria no capítulo passado, já magnífico, deixando claro que era apenas uma alucinação e não como um gancho absurdo que foi o final do capítulo passado, que deixou todo mundo na expectativa e movimentou a comunidade inteira como a gente nunca viu. Por isso, então, que eu não acreditava que um gancho como aquele seria apenas um bait por parte do autor. Precisava ter algo mais e o autor sabia muito bem disso, senão ele ia aparecer morto no dia seguinte. Todo mundo sabe disso, né? E por isso, essa era a segunda possibilidade. Pô, mas pensa só no culhão que ele ia ter, tá ligado? Se fosse só uma brincadeira, pô. Igual eu falei, o jeito mais pica de tirar sarro do fandom ou de fã de algum personagem seria o Takaba ali, pô. O Takaba quebrando a quarta parede, dando risada do telespectador, porra, também, ao mesmo tempo. Porra, caralho. Que perda de oportunidade, né, cara? Possibilidade mais provável de acontecer e não a primeira. Já a possibilidade mais provável que a gente levantou nos últimos vídeos foi a possibilidade do Yuta ter herdado os 6 olhos de Essa eu teorizei na hora quando eu li o capítulo passado. Como sabemos, Yuta e Gojo acertei que era Yuta, mas distantes, e isso inclusive foi ressaltado nesse capítulo de hoje, com ambos sendo descendentes em comum de Sugawara Michizane, talvez aquele que foi o fundador do clã Gojo no passado. E aqui algumas pessoas podem argumentar dizendo que um usuário dos 6 olhos precisa nascer com 6 olhos, assim como a gente viu com o Gojo bebê no seu flashback. Então não teria como o Yuta herdar esse poder do Gojo, mas isso não necessariamente é o caso. É só a gente lembrar que quando o Kenjaku matou um antigo usuário dos 6 olhos e tentou assimilar o Tengen logo em seguida, outro usuário dos 6 olhos apareceu para impedir o seu plano. Então, considerando que o Kenjaku não esperou, sei lá, 15 anos, né, para que outro usuário dos 6 olhos nascesse, crescesse e tivesse tempo de se desenvolver a ponto de impedi-lo, e que ele tentou executar o fim do seu plano logo em seguida, né, depois dele ter matado aquele antigo usuário dos 6 olhos, faz sentido a gente pensar que os 6 olhos foram herdados naquele momento por outro membro do clã Gojo já adulto. Então, galera, o autor, ele tinha... Pô, mas vou te falar, isso aqui no mangá não dá tanto... não dá pra sentir tanto, mas tipo, no anime, já pensou o Yuta no corpo do Gojo, tipo, interagindo? Que paia que vai ser? Já pararam pra pensar? Tipo, a gente vê o Gojo, a gente já espera ele ser o Gojo. Mas imagine o Yuta daquele jeitinho assim, ó. Me desculpa. No corpo do Gojo, que broxante que vai ser, mano. Tinha a desculpa perfeita pra fazer com que o Yuta fosse capaz de herdar os 6 olhos. Porra, vai ser broxante pra caralho, mano. Você vê o Gojo, aquele homem imponente, gostoso, bonitão, agindo daqui. Mulheres. Olhos, e além disso, copiado o ilimitado do Gojo antes da batalha, e agora por isso que o Yuta tem que morrer, de maneira eficiente, ou seja, o fantasma do mais forte que o Sukuna teria visto. O que você tem contra pessoas depressivas? Pô, nada, pô. Só que, tipo, no meu Gojo, pô, poderia ser outra pessoa, pô. Com aqueles olhos inconfundíveis. Eu gosto do Yuta depressivo no corpo dele, tá ligado? Não no corpo do Gojo. Seria, na verdade, os 6 olhos agora herdados por Yuta Okkotsu. É até engraçado quando a gente para analisar que o rosto, as feições do Yuta em batalha são muito parecidas com as do próprio Gojo, né? Então seria até uma desculpa do autor para que o próprio Sukuna também se confundisse ao ver aquela sombra na frente dele. Inclusive, quando o Kenjaku ainda estava vivo, não havia sido morto pelo Yuta, existia também, né, a possibilidade dele conseguir possuir o corpo do Gojo e o Yuta, por outro lado, ter herdado os 6 olhos e copiado o ilimitado. Então, veria... Posso gabaritar aqui? Sukuna vai ser derrotado, Yuta vai morrer no corpo do Gojo. Todo mundo vai pensar, porra! Vencemos, tudo feliz. Do nada aparece o corpo do Yuta.
testa costurada. Kenjaku de volta no corpo do Yuta. Pode cravar. Temos o Kenjaku com o Pode ilimitado clipar. do Gojo contra o Yuta com o ilimitado também, mais os 6 olhos. Também seria uma loucura absurda, mas totalmente possível de se imaginar Absolute e de cinema. acontecer. E ainda uma outra alternativa que levantaram na época seria o Gojo retornar como um espírito amaldiçoado vingativo, assim como seu antepassado Sugawara Michizane. Só que isso não seria possível porque esse fenômeno só acontece quando o feiticeiro é morto sem o uso de energia amaldiçoada. E sabemos que o Gojo, ele foi, de fato, morto através de energia amaldiçoada. Então isso também não seria possível. Mas no fim, o homem Gege Akutami escolheu o caminho mais improvável de todos, Yutokotsu copiando a habilidade de Kenjaku e transferindo o seu próprio cérebro para o corpo ninguém pensou de nisso, Satoru né, cara? Gojo. Caralho, mano. Sabemos que o Kenjaku Foi interessante, possui eu a gostei, habilidade inata de vai ter mesmo. transferir o seu cérebro para outro corpo já morto, possuindo não só esse corpo, mas podendo usar também a técnica inata da sua vítima. E por outro lado, sabemos que Yuta possui a habilidade inata da cópia. Então Yuta fez com que a Rika devorasse o que sobrou do corpo do Kenjaku, armazenando a sua técnica de transfusão de corpos Senhor e possuindo Driftoso, o corpo de muito Satoru obrigado Gojo, pelos 2 adquirindo meses, não tamo só a junto. técnica do ilimitado, como também conversa, né? os Eu 6 tô olhos ligado. que permaneceram no corpo do Gojo após a sua morte. O problema, galera, é que nunca vimos como exatamente funciona essa transfusão de cérebro, se o Kenjaku podia fazer isso sozinho, se o cérebro dele podia pular de um crânio para o outro, né, criar umas perninhas e sair correndo por conta própria de um crânio para o outro por conta, enfim. Então, essa foi uma oportunidade da gente ver um pouco mais de como funciona esse procedimento, né? No caso, o Yuta, ele precisou, a gente viu que ele precisou que outra pessoa operasse o seu corpo e realizasse a transfusão por ele, o que pode indicar que o Kenjaku sempre precisava da ajuda de alguém também. Claro que, né, o Yuta, ele estava partido ao meio, que era inclusive igual ao Satoru Gojo, né, que era uma outra dúvida que a gente tinha e foi confirmado nesse capítulo. Então, talvez por isso o Yuta, ele não estava em condições de fazer a transfusão por conta própria. Ele foi cortado ao meio. O braço também. A aliança ele usava na esquerda. Lá quando ele levantou, ele não tava com o braço direito com a aliança? Ô, tô maluco. Ou a imagem foi girada? Agora... Mas vou dar uma eu ainda olhada. acho que ficou mais implícito nesse capítulo pensar que não é possível o usuário dessa técnica realizar a cirurgia por conta própria e sempre precisa de ajuda. Mas é claro que um plano bizarro como esse precisava ser discutido e boa parte do capítulo foi sobre isso. Vemos a Maki, inclusive, dizendo que não concordava com aquilo, não era... Pô, mano, é que como eu pedi a Teizane em casamento, eu estudei, pô, pra ver qual aliança de noivado, de namoro, de casamento vai em qual dedo, pô. Daí agora eu tô... Sempre que eu vejo uma aliança no dedo de alguém, eu falo, ó, tá errada, ou tá certo. Pro Yuta sair afirmando que ia fazer aquilo porque ela não tinha concordado, afinal, ela quer macetar o Yuta e não o Gojo, e nem o Yuta no corpo do Gojo. Vemos também os feiticeiros se perguntarem por que o Yuta não poderia copiar a técnica do ilimitado diretamente, né? E a resposta é que não é possível usar o ilimitado de forma eficiente sem os 6 olhos. Então eles se perguntam por que o Yuta então não copia os 6 olhos também. E a resposta é que os 6 olhos não são uma técnica amaldiçoada, mas sim uma condição física, uma herança genética acima dessa questão de técnicas amaldiçoadas, então não pode ser copiada. Cara, sabe uma coisa que sempre me abismou? Tipo, já pararam pra reparar? Ou eu tô maluco? Que tipo, em Jujutsu Kaisen só existe uma pessoa com poderes oculares assim, tá ligado? Que não seja uma técnica, que nasceu com a parada, tá ligado? Acho que poderia ter mais, não. Não tão roubado igual a do Gojo, né? Mas tipo... Poderia ter mais, eu acho interessante. Estabelecido dessa forma. Isso tudo a gente já sabia, mas foi bom que o capítulo ele tenha relembrado essas informações, porque algumas pessoas iam se perguntar de qualquer forma, mas iria virar Naruto, verdade, né? Mas, pô, é que é muito bom, mano. Essa parte de Naruto sobre os poderes oculares eu acho muito interessante, pô, sei lá.
qualquer forma, mas eu ainda senti falta dos feiticeiros discutirem a possibilidade de trazer o Gojo de volta à vida de forma direta, sem ele ser possuído. Como eu falei, existiam formas de isso ter sido feito, ou pelo menos tentado, mas nada disso foi discutido nesse capítulo. Se a Shoko não era capaz de reviver o Gojo com técnica reversa sozinha, que ela se juntasse então com a Utahime, que poderia aumentar a liberação de energia dela e potencializar a sua técnica reversa, formando assim um combo absurdo. Ou, por exemplo, que a Shoko ou a própria Utahime realizasse um voto qualquer para fortalecer ainda mais a liberação de energia delas nesse momento, sacrificando alguma coisa do futuro, assim como o Sukuna vem fazendo o tempo inteiro, e assim como até a Miwa teve a sacada de fazer quando deu de cara com o Kenjaku. Então, por mais que eu acreditasse que não existia necessidade de trazer o Gojo de volta, analisando a história aqui do lado de fora, não faz sentido que dentro da história os feiticeiros não tentem trazer ele de volta à vida, porque para eles, na perspectiva deles, quanto mais ajuda nesse momento, melhor, e essa seria uma alternativa muito boa que no mínimo precisava ter sido cogitada. Fora que esse plano do Yuta dependia do sucesso de outro plano, que era como eu gosto, sobre o Kenjaku, então eles podiam ter discutido outras possibilidades. Caso o Gojo viesse a perder a batalha contra Sukuna, eles tentariam trazer ele de volta com um ritual, ou teleportariam o Yuta para reviver o homem com técnica reversa. Afinal, o Yuta, ele tem essa capacidade, a energia reversa dele consegue curar e trazer outras pessoas de volta à vida. Mas adentrando ainda mais no capítulo, vemos a justificativa do Yuta para o seu plano de possuir o corpo de Satoru Gojo. Yuta afirma que eles estão prestes a enfrentar o feiticeiro mais forte da história e que eles não podem deixar que apenas o Gojo se torne um monstro nesse processo. Mas a gente se pergunta, como assim o Gojo se tornar um monstro? Isso porque nesse mesmo capítulo temos um flashback do Gojo prestes a assassinar todo o alto escalão do mundo Jujutsu antes da batalha. Quando a gente volta lá no capítulo 223, vemos todos esses feiticeiros do alto escalão mortos no chão, mas não sabíamos exatamente quem havia assassinado eles. Eu até cogitei na época que pudesse ter sido realmente o próprio Gojo, mas talvez também fosse obra do Kenjaku, mas agora temos a confirmação de que foi, de fato, Satoru Gojo responsável por aquele massacre. E o motivo disso foi para que então, mano, ele ficou um cara de cachorro pidão, tá ligado? De Shibuya não voltasse a se repetir, que foi o alto escalão se aproveitando do caos no Japão para empurrar a sua agenda, ordenando a execução imediata do Itadori e transformando Satoru Gojo num criminoso. Então esse foi o motivo para que o Yuta se candidatasse a se tornar esse monstro ao lado do seu mestre. Outra coisa interessante... A pica é, eu acho que o Yuta vai morrer, tá ligado? Mas parando pra pensar, mano, tipo, qual seria a melhor opção? Qual opção vocês escolheriam? Tipo, o Yuta ficar vivo, tá ligado? E, tipo, ter os 6 olhos, tipo, ter herdado os 6 olhos, tá ligado? E ficar vivo na luta. Ou ter o hype de ele tá no corpo do Gojo, não sei o que, mas nisso acabar ele morrendo depois de 5 minutos, tá ligado? Será que o hype vale a pena do que deixar o Yuta vivo pra ter filhos com a Maki? Tá ligado? Pô, sei lá. Interessante, galera. Eu acho que é porque ele precisava, pô, porque eu acho que muito fã do Gojo tava deixando de ler o mangá. Ou não, né? Eu lia só pra chorar cada vez mais, né? Mas enfim. Eu acho que ele sentiu na obrigação de trazer nem que seja um pedaço dele. Trazido de volta ao campo de batalha nesse momento também não foi tão aleatório assim, porque apesar da gente já ter visto, né, o combo dos protagonistas Yuji e Yuta lutando juntos contra o Sukuna, e agora a gente esteja vendo, né, ou estivesse vendo o combo dos brothers Yuji e Todo contra o Sukuna, ainda assim faz sentido que o Yuta apareça nesse momento de agora. Quando voltamos lá no capítulo 18 do mangá, logo no comecinho do mangá, temos uma fala muito curiosa do Gojo dizendo que a próxima geração iria superar a classificação de grau especial. E nessa imagem podemos ver como exemplo o Itadori, Aoi Todo e Yuta Okkotsu, ou seja, exatamente os 3 personagens no campo de batalha nesse exato momento. Então esse foi um detalhe muito bem aproveitado, apesar de que, novamente, com o Gojo sendo trazido de volta, entre aspas, né, mesmo que de forma indireta, isso apaga completamente o Itadori da história e qualquer outro personagem que seja, mas ainda assim pode ser que o destaque ainda volte.
Pô, então, qual que é a chance agora do Sukuna derrotar o Yuta, mano? Qual a chance, tá ligado? Sei lá, mano. Porque se ele derrotar o Yuta pelo menos vai ter deixado ele, tipo, peidado mais do que ele já tava, tá ligado? Aí o Itadori só vai ali, ó, creu, mamada e acabou, tá ligado? Sem muita emoção, tá ligado? Sei lá. É o Sukuna, mano, eu não duvido nada. Já pensou, tipo, ele voltar a usar as 10 sombras? Porque eu acho que é possível, né? Mesmo ele ter feito a reencarnação lá do corpo original dele, eu acho que ele ainda consegue usar as 10 sombras, não? Eu acho que eu já vi um vídeo do Top Nerd, se eu não me engano, muito tempo atrás, eu acho. Mais um Mahoraga? Mas o Mahoraga, ele foi morto, né? Tipo, então, tipo, teria que usar a técnica do Mahoraga, né? No outro Shikigami, né? Sei lá, eu não lembro qual que sobrou, o elefante, eu acho. Itadori, expansão de domínio. Porra, Itadori, expansão de domínio. Ai, cara. Volte pro Itadori, segundo o que foi dito nesse capítulo de hoje. Mas enquanto isso não acontece, vemos Yuta no corpo de Satoru Gojo indo com tudo pra cima de Sukuna e os dois ativando as suas expansões de domínio, o Santuário Malevolente novamente contra o Vazio Ilimitado. Mas diferente de quando o Gojo usou a sua expansão contra Sukuna e perdeu, Yuta agora sabe o que ele precisa fazer pra não perder essa disputa. Cara, que final! Independente de toda essa discussão, foi muito foda ver os dois expandindo o domínio assim de novo, o Yuta no corpo do Gojo, o Sukuna usando o mesmo gesto de mão do Gojo, o santuário dele todo fudido e quebrado. O Sukuna também, né? Tem como não hypar esse momento. O Gojo, pior que é hype, mano. Pior que é muito hype, velho. Tem que falar. Causa um impacto visual, um impacto dentro e fora da história muito maior do que o Yuta, por exemplo, herdando os 6 olhos diretamente. Não tem como. Mesmo que o Gojo tenha sido trazido de volta de forma indireta, isso ainda é muito maior do que qualquer outro personagem fazendo literalmente qualquer outra coisa na série. Pode ter gente que tenha ficado chateada porque não foi o Gojo que foi literalmente revivido, mas como eu falei, eu não via necessidade disso e não tinha muita esperança de que isso realmente viesse a acontecer. Mas ao mesmo tempo, aquela página no final do capítulo passado foi um gancho muito grande para ter sido apenas um bait do autor, como eu falei. Então que bom que foi algo no meio desses dois extremos e algo totalmente plausível e possível de ter acontecido. A única coisa que eu senti falta, como eu falei, foi ver os feiticeiros discutindo uma forma de trazer o Gojo de volta à vida e tentando fazer isso, mesmo que no fim o plano não desse certo e não fosse suficiente para trazer ele de volta e eles tivessem que apelar para esse plano do Yuta. Mas eu queria que pelo menos eles tivessem cogitado colocar esse plano, essa ideia em prática. E uma última coisa é que o Gojo no fim acabou sendo morto no mesmo dia que o seu melhor amigo Suguru Geto. E no mesmo dia de suas mortes, isso aqui é pica. Acabaram sendo possuídos através da isso que eu não tinha reparado. Pica, aí, isso aqui é pica também. O que vocês acharam desse capítulo? Me conta aí nos comentários. Sabe uma parada que eu também fico triste, mano? Em questão do Hakari, mano. Sei lá, eu tinha uma cena aqui, ó, na minha mente, tipo, do Hakari conseguir esse processo de domínio de ficar imortal, tá ligado? E ele ser usado como escudo pro Itadori sempre vir como flash negro, ó. Tal. Chega ali, cortado ao meio, já regenera. Não importa. Cortou a cabeça, regenera. Tá ligado? E vai. Pô, sei lá, mano. Ver ele lá na luta contra o Uraumi e nem mostrando a luta como vai ser, mesmo que ele derrote a Uraumi e não consiga ajudar na luta contra o Sukuna, vai ser broxante, cara. Porque eu esperava muito do Hakari, mano. Sei lá. É um personagem muito bom, mano. Comentários, as opiniões de vocês. Lembra de conferir o comentário fixado pra deixar o seu voto lá no IBEST e eu... Então, tipo, vai ser difícil vencer o Uraumi. Eu acho que ele vai vencer, tá ligado? Só que ele vai estar meio esgotado, talvez, e não vai conseguir ajudar na luta contra o Sukuna. Então, tipo, a gente perdeu um personagem, tá ligado? Numa luta importante pra Uraumi, que é forte. Só que, tipo, todo mundo caga pra ela, tá ligado? Tipo, não quero... Foda-se o Uraumi, porra. Vou recomendar pra vocês agora o meu vídeo sobre aí, o retorno de Megumi Fushiguro e como Sukuna acabou deixando o nosso menino ainda mais poderoso sem querer. Ficou curioso? Sim. Esse vídeo vai aparecer na tela pra você ir lá assistir agora desse lado aqui, beleza? Até a... Ótimo vídeo do meu mano Bruno Bandeira.
É bom ver a alegria dele voltando e um bom leitor de Jujutsu Kaisen voltando a ler o mangá, né? Porque teve muitos aí que pararam de ler por causa disso, né? Enfim. Cara, o que pode rolar no próximo capítulo, hein? O que pode rolar, mano? Se vai ser derrotado, se não vai ser. Se vai ter mais voto vinculativo. Porra. Sei lá. É isso. Tô gostando e não tô gostando ao mesmo tempo de pra onde Jujutsu Kaisen se encaminha. É isso aí. Ótimo vídeo.